Olá, pessoal. Vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, ou seja, todo o capítulo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses. Encontramos nos dois primeiros versículos desta carta a apresentação do emissário, semelhante à da primeira carta, assim também como a saudação também é semelhante. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, esta semelhança, ou seja, essa cópia praticamente dos primeiros versículos da primeira carta aos Tessalonicenses, mais outros fatores que vamos também analisar, levam alguns estudiosos a apontar que a segunda carta aos Tessalonicenses teria sido escrita no momento bastante posterior à primeira, ou seja, teria sido escrito por um discípulo do apóstolo Paulo no final do século I, diante de uma outra situação que a igreja daquele final do primeiro século estava enfrentando e que precisava de uma correção, uma direção, uma instrução para a sobrevivência dessa igreja do final do primeiro século da nossa era. Assim, há uma discussão entre aqueles que acreditam que foi o próprio apóstolo Paulo que de próprio punho escreve a segunda carta aos Tessalonicenses e outro grupo que aponta que seria um discípulo dele no momento posterior. Independentemente de ter sido o apóstolo Paulo ou um discípulo seu após a sua morte no momento anterior, cremos, pelo menos esta é a minha crença, que a segunda carta aos Tessalonicenses é uma carta pertencente ao cânon, inspirada por Deus, contendo e sendo a palavra de Deus. Independentemente de quem a escreveu, Paulo ou um discípulo de Paulo, um irmão posteriormente à morte dele, isso, para mim, não interfere na canonicidade da carta e nem interfere na crença dela como palavra de Deus. No entanto, a análise do texto verso a verso, a interpretação do texto pelo texto, vai nos conduzir a perceber que o momento que a segunda carta trata, é um momento bastante diferente daquele que a primeira carta trata. Na primeira carta, a gente observa, em primeiro lugar, uma relação bastante pessoal do autor, Paulo, com a igreja dos Tessalonicenses. 3 capítulos são dedicados a mostrar e a agradecer a Deus, apresentando evidências pessoais de relacionamentos íntimos de Paulo com aquela igreja, da sua presença e da sua afeição com a igreja dos Tessalonicenses. Diferentemente dessa característica bastante pessoal, bastante emotiva da primeira carta, esta segunda carta já é apresentada num formato bastante impessoal. Podemos até chegar a levantar a hipótese de que a segunda carta tenha sido uma carta escrita para a igreja no sentido universal, não especificamente aos Tessalonicenses, pois trata-se nessa segunda carta de assunto que serviria para todas as igrejas naquele momento. É claro que todas as cartas de Paulo se aplicam a todas as igrejas, mas há um sentido primário à igreja a qual ele se dirigiu. Diferentemente, a segunda carta aos Tessalonicenses parece ser como um sermão geral, uma colocação de termos para as igrejas em geral. O momento em que a segunda carta aos Tessalonicenses é escrita a partir do texto da segunda carta, revela para nós que não é aquele momento da primeira carta
diante da crença eufórica da vinda iminente de Jesus para aqueles dias próprios. Por exemplo, na primeira carta, a gente percebe o próprio apóstolo Paulo crendo de forma bastante convicta de que participaria ainda vivo da vinda de Jesus Cristo. Ele e aqueles que são os seus destinatários da carta criam numa vinda breve, para amanhã, para o dia seguinte, e jamais passaria pela mente deles a hipótese de uma demora e até mesmo de morrerem antes da vinda do Senhor. Apesar de, na primeira carta, já acontecer algumas mortes de cristãos que são então explicadas e tratadas e consoladas pelo apóstolo Paulo na primeira carta. A segunda carta apresenta um quadro bastante diferente daquele. Um quadro que se mostra por uma demora na vinda do Senhor. Provavelmente, seguindo a linha de que um discípulo de Paulo escreve a segunda carta no final do século I, Paulo já havia morrido então. Diante da sua morte, então fica a pergunta e a questão para a igreja. Bem, Paulo acreditava que participaria ainda vivo da vinda do Senhor. Ele morreu. Como que a igreja agora, alguns anos depois, reage a essa demora na vinda de Jesus Cristo? Bem, a igreja primitiva, ou as igrejas primitivas, apontando aqui para a segunda carta aos Tessalonicenses, revela, e também para outra carta, a segunda carta a Timóteo, e também para o Evangelho de Lucas, revela que a igreja do final do primeiro século, as igrejas do final do primeiro século, tiveram dois caminhos a tomar diante da demora na vinda do Senhor. Por exemplo, o primeiro caminho seria a crença para o futuro de que a ressurreição, de que a vinda do Senhor já tinha acontecido. Bem, a gente pode apresentar uma evidência dessa crença na igreja primitiva do primeiro século a partir da leitura da segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 18, onde onde o autor menciona dois personagens chamados Himeneu e Fileto, que, diz o verso 18, estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, diante da demora do Senhor Jesus Cristo na sua vinda, a gente percebe que uma decorrência, uma forma, uma crença que vai surgindo para resolver essa demora é esta apresentada aqui na segunda carta a Timóteo a respeito de Fileto e Himeneu, que, como diz a carta, estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, ou seja, que o Senhor já tinha vindo, que todas aquelas esperanças já tinham se realizado. Com isso, eles davam uma explicação acomodando o fato de que então não há demora nenhuma, as palavras se concretizaram, as profecias se concretizaram, já aconteceu a vinda e estamos então no momento posterior à vinda de Jesus. Bem, é provável, como diz o próprio verso 18 da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, que muitas igrejas, muitos cristãos, seguiram essa linha de raciocínio, essa doutrina, e como diz lá a carta, aponta para que muitos estavam sendo pervertidos da fé por este ensinamento. Bem, a outra reação para a demora na vinda do Senhor no final do primeiro século é aquela que é apresentada, por exemplo, pelo autor da segunda carta aos Tessalonicenses. Bem, é importante salientar que a crença, a doutrina pregada por Fileto e Himeneu, que a ressurreição, que o dia do Senhor já tinha acontecido, era uma crença compartilhada pelos destinatários da segunda carta aos Tessalonicenses. Ou seja, aqueles a quem a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita também estavam acreditando
que a vinda do Senhor já tinha acontecido, que já tinha chegado o dia dessa vinda e que aquelas esperanças que Paulo pregava já tinham se realizado. O autor da segunda carta, então, escreve a essas pessoas, a essas igrejas, a esses cristãos que acreditavam como Fileto e Himeneu, e diz para ele, olha, não é assim. A vinda ainda não aconteceu. O Senhor ainda não veio. Bem, aproveito a oportunidade para fazer uma observação importante. No Novo Testamento, não se menciona uma terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, fala-se da segunda vinda de Jesus Cristo. Por mais que a terceira vinda, a possibilidade de uma terceira vinda ou da divisão da segunda vinda em duas partes, seja bastante criativa e atenda às demandas das crenças doutrinárias de algumas igrejas e alguns crentes, no entanto, não há embasamento bíblico, não se pode dizer de forma clara que o Novo Testamento apresente uma terceira vinda. Isso é uma hipótese levantada para adequar crenças diferentes, crenças que precisam ser arrumadas, então cria-se essa hipótese. Mas não há no Novo Testamento, de forma clara, textual, palavra a palavra, verso a verso, nenhuma passagem que diga que Jesus vai vir uma terceira vez. Isso é importante observar, que toda a leitura parte daquilo que está escrito e não da nossa criatividade teológica para encaixar as nossas crenças em versos isolados da Bíblia. Bem, esses destinatários da segunda carta aos Tessalonicenses acreditavam que a vinda já tinha acontecido, uma vez que Paulo disse que ele participaria vivo da segunda vinda. Como ele morreu, como ele já não estava mais presente, então reforçava a ideia desses destinatários de que então a vinda já teria acontecido. Daí, este autor da segunda carta, posteriormente, esclarece algumas questões. O autor da segunda carta trabalha na linha semelhante à de Lucas, que acreditava que ainda haveria um tempo significativo até a vinda do Senhor, que ela não seria iminente para o dia seguinte. Isso fica claro, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 8, onde ele diz o seguinte: respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Ou seja, essa crença da iminência do dia seguinte da vinda também não é compartilhada por Lucas e pelo autor da segunda carta aos Tessalonicenses, como nós vamos ler ao longo da carta, que ele diz que é necessário um tempo ainda até que essa vinda aconteça. Há um tempo para a igreja, há um tempo para a missão da igreja, há um tempo para a igreja realizar o anúncio da salvação ao mundo. Então, após cumprido esse tempo da igreja, o Senhor, então, virá nas nuvens. Ou seja, então, a gente observa, segundo Himeneu e Fileto e os destinatários da segunda carta aos Tessalonicenses, a segunda vinda já teria acontecido. Uma forma de explicar a demora. A outra linha, seguida por Lucas e pelo autor da segunda carta aos Tessalonicenses, isso, final do século I, aponta e dirige-se à crença, à adequação de que a demora realmente é necessária para um tempo para a igreja cumprir o chamado e o anúncio da salvação do Senhor. Então, é a partir dessa linha de que a demora é necessária, é que a gente vai observar o autor da segunda carta mostrando esses argumentos, mas ao mesmo tempo procurando trazer a firmeza, a esperança, a certeza de que o dia chegará, que o Senhor virá
e então trará com ele o julgamento contra os infiéis, contra aqueles que estão perseguindo os fiéis. O quadro é um quadro de sofrimento e perseguição, e a palavra da segunda carta aos Tessalonicenses visa trazer consolação, trazer esperança, dizendo: o Senhor vem, apesar da sua demora, mas ele vem. Assim, o trecho que compreende os versos 3 ao 12 podem ser divididos em duas partes. Do 3 ao 10 temos um agradecimento bastante semelhante ao primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Um agradecimento pela vida dos Tessalonicenses, pela presença de Paulo entre eles, e etc. E os versos 11 e 12 caracterizam-se por uma súplica, também bastante semelhante às súplicas da primeira carta. Na verdade, a segunda carta retoma vários assuntos ou várias questões abordadas na primeira, quase que repetindo as mesmas coisas. No entanto, o capítulo 2, verso de 1 a 12, é o texto central, é o texto diferencial da carta, que é o objetivo principal de toda a carta. Ou seja, toda a segunda carta aos Tessalonicenses gira em torno do capítulo 2, verso de 1 a 12. Essa é a passagem central. As demais são retomadas ou repetições daquilo que é tratado na primeira carta. Assim, os versos 3 e 4 dizem-nos o seguinte: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Bem, quem tem acompanhado o estudo ou já acompanhou os comentários que fiz nos vídeos sobre a primeira carta, vai claramente lembrar que aquilo que é dito aqui, por exemplo, nos versos 3 e 4, é praticamente o que foi dito no capítulo 1 da primeira carta. O agradecimento a Deus, presente lá na primeira carta, em relação aos Tessalonicenses, a fé que eles abraçaram e o amor que eles praticam. Lá, na primeira carta, o apóstolo reconhece o crescimento da fé, o desenvolvimento do amor, que eles estão na fé, que eles estão no amor, e os estimula a crescer cada vez mais. De forma semelhante aqui, reconhece-se o amor e a fé e estimula o crescimento e até atesta esse crescimento acontecendo. Uma pequena variação da primeira carta está em relação à tríade paulina da vida cristã, que aprendemos na primeira carta. Fé, amor e esperança. Fé apontando para o passado, onde cremos e aderimos a Jesus. Amor, a prática no presente desta fé que abraçamos. E a esperança, que aponta para o futuro, a realização, a concretização da fé que abraçamos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, passado, presente e futuro, fé, amor e esperança, é a tríade paulina na primeira carta para a vida cristã. Aqui na segunda carta, a gente percebe que a fé e o amor são mantidos. No entanto, a esperança é substituída pelo termo constância, perseverança. Bem, isso ajuda a gente a entender o contexto do momento histórico em que a carta foi escrita. Há uma demora na vinda do Senhor. E por essa demora, exige-se do fiel uma constância maior, uma perseverança maior. A esperança da sua vinda, fomentada na primeira carta, agora precisa ser acrescida da perseverança, da constância. Assim, substitui-se o terceiro elemento da tríade paulina da primeira carta por esperança ou constância. O que ele vai dizer
aqui no verso 4. O que também no capítulo 1 da primeira carta, o apóstolo, a partir do verso 3, classificou que a esperança deve ser constante, deve ser firme, deve ser perseverante. Assim ele diz, que vocês, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Quanto ao termo tribulação, eu expliquei no vídeo sobre o capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses que esse termo era um termo técnico utilizado para sofrimentos decorrentes da palavra e da vivência da palavra de Cristo. O termo tribulação, não se refere a sofrimentos comuns, sofrimentos que acontecem com qualquer pessoa, independente de seguir a palavra de Cristo ou não. Então é muito importante observar que o termo tribulação é um termo específico para um tipo de sofrimento específico, não é um sofrimento geral da vida cristã ou da vida comum, da vida cotidiana do ser humano, mas é um sofrimento em decorrência da obediência e do cumprimento da palavra de Cristo próprio dos últimos dias. Verso 5. Sinal evidente, esse suportamento das perseguições é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Bem, então, ele traz a consolação aos Tessalonicenses que estão sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus, de que o juízo de Deus virá na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vier, ele estabelecerá o juízo contra esses perseguidores, contra esses que estão causando o sofrimento aos fiéis cristãos, aos fiéis em Cristo. Então ele traz a evidência do reto juízo de Deus que há de vir. Verso 6. E, em contrapartida, há o reino de Deus que será dado aos perseguidos. Verso 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Bem, aqui apresenta-se uma faceta teológica muito difícil de aparecer nos textos de Paulo, de próprio punho, que é a questão da retribuição, da vingança de Deus, né? Ou seja, poucas vezes é abordada essa questão da retribuição nos textos paulinos de próprio punho, que aqui, por exemplo, trazida à tona. Ele dará paga, tribulação, ou seja, os que perseguem os cristãos hoje serão atribulados amanhã. O Senhor dará em troca aquilo que estão fazendo agora com os fiéis. Verso 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Bem, eu acho que está claro no texto que este alívio da perseguição, esse alívio da tribulação que os fiéis em Cristo estão suportando por parte dos infiéis, virá na vinda de Jesus, como ele diz aqui, na vinda do Senhor com os anjos do seu poder. Esta vinda do Senhor com os anjos do seu poder é a vinda para esses cristãos tessalonicenses. Ou seja, a quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo à igreja. E ele está dizendo para a igreja, os discípulos de Jesus, aqueles que estão reunidos em comunidade, crendo pela fé em Jesus Cristo que morreu pelos seus pecados, e que estes estão sendo atribulados, estes estão sendo perseguidos, receberão o alívio dessa perseguição, desse sofrimento, na vinda do Senhor com os seus santos anjos. Então, eu percebo que está claro que esta vinda do Senhor com os anjos do seu poder trará alívio a quem? Aos cristãos, à igreja, que é aqueles a quem a carta está se dirigindo, e não a um possível grupo futuro
que não é a igreja que se formaria. Reconheço a criatividade da imaginação para arranjar essas saídas. No entanto, o texto bíblico, o que está escrito, está escrito. O ideal seria adequar as nossas crenças ao que está escrito e não criar subterfúgios, caminhos imaginativos para aplacar as nossas crenças, para corroborar as nossas crenças. Temos que crer a partir da Bíblia e não usar a Bíblia para justificar aquilo que já cremos. Está claro no texto: a vinda do Senhor com os seus anjos será para trazer alívio para a igreja que está sendo perseguida, como ele escreve aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. Essa vinda com os anjos do seu poder já foi mencionada, por exemplo, no capítulo 3 da primeira carta. O último verso do capítulo 3, verso 13, é dito: a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda, parousia é a palavra, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A vinda do Senhor com todos os seus santos é a vinda do Senhor com os seus anjos, como mostra aqui o capítulo 1, verso 7 da segunda carta aos Tessalonicenses. Verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Evangelho pregado, vivido, praticado pela igreja. E não um segundo evangelho, uma segunda possibilidade de evangelho. Não há dois evangelhos, só há um evangelho, só há uma mensagem evangélica, um anúncio único da salvação. Então ele virá em chama de fogo, a vinda do Senhor, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Uma citação bastante explícita de Isaías, capítulo 2, verso 10. No entanto, na apocalíptica judaica, a vinda seria do dia de Yahvé. O próprio Deus viria e faria a intervenção. Na teologia apocalíptica cristã, Yahvé é substituído por Jesus Cristo. A vinda será de Jesus, o dia será de Jesus. É Jesus que estabelecerá o juízo, o julgamento e o alívio aos perseguidos fiéis. Ou seja, é uma pequena alteração da teologia judaica apocalíptica. Yahvé, o dia de Yahvé, para a teologia apocalíptica cristã, o dia de Jesus Cristo. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Bem, está claro que ele está falando da vinda de Jesus. Esta vinda trará alívio aos crentes e trará juízo aos perseguidores dos fiéis. Essa vinda é a glorificação de Jesus, como está clara no texto, e não precisamos criar nenhuma explicação imaginativa, porque o texto, eu creio que é claríssimo. Verso 11 e 12 trabalham então a súplica. Versos 3 ao 10, agradecimento com a perspectiva do último dia, apresentando a perspectiva do último dia. E agora, os versos 11 e 12, a súplica, onde diz: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. É o desejo suplicante do autor para com os Tessalonicenses, ou os destinatários da carta. Ora a Deus, não cessa de orar a Deus, para que ele confirme a vocação, o chamado desses crentes, para que eles não desfaleçam, para que eles permaneçam firmes, para cumprir o propósito de bondade e de obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus
seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A súplica, então, manifesta o desejo de que os tessalonicenses, ou os destinatários da carta, mantenham-se firmes, mesmo diante da demora da vinda do Senhor, mesmo diante das perseguições, dos sofrimentos, das tribulações decorrentes da fé em Jesus Cristo, das crenças até, como Emineu e Fileto, de que a ressurreição já tinha acontecido, que Jesus já tinha vindo, que Paulo já tinha encontrado com o Senhor nos ares enquanto estava vivo. Apesar dessas crenças presentes no final do primeiro século, o autor da segunda carta aos Tessalonicenses suplica a Deus que os seus destinatários fiquem firmes no Senhor e praticando as obras de fé e bondade para que Cristo seja glorificado na vida deles, no proceder deles, enquanto o Senhor não vem. Um abraço.